meu amado em Cristo Jesus, vamos estudar mais um pouquinho desse panorama bem singelo, de maneira bem simples para principiantes a respeito do livro de Gênesis. Nós já fizemos vídeos do primeiro capítulo até o capítulo 11. Vamos hoje falar a respeito do capítulo 12. O capítulo 12 de Gênesis, ele é bem interessante, mas o assunto principal que nos chama a atenção é simplesmente o que? O chamado de Abraão. O chamado de Abraão para ser o que? O pai da nação dos hebreus. E quando você pega a tua palavra em Gênesis capítulo 12, versículo 1 já nos deixa claro o chamado de Deus. Ora, o Senhor disse a quem? Disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, foi o chamado. Deus então resolveu formar ali uma nação. A nação dos filhos de Deus, a nação hebraica, cujo pai dessa nação foi Abraão. Aí nós temos os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. O 2 diz assim: a promessa de Deus para Abraão. Abraão tinha uma vida confortável. Abraão, ele era rico. Ele estava em Ur dos Caldeus e recebeu esse chamado, e pela fé ele obedeceu a Deus, que Deus mandaria ele para uma terra que ele não conhecia, que manava leite e mel. Essa terra é Canaã. E ele, por obediência, por fé e confiança, determinou-se então em seguir a vontade do Senhor. E se você observar que no capítulo 12, versículo 4, diz assim: assim partiu Abraão com o Senhor, lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E Abraão era da idade de 75 anos quando saiu da terra de Harã. Abraão já era velho quando ele tomou essa decisão, na verdade obedecendo à voz do Senhor. E no capítulo 12, deixe-me ver aqui, no 12, versículo 5, nos mostra que tomou Abraão a Sarai. Aqui, o nome de Abraão era Abrão, depois tornou-se Abraão. E a sua esposa Sarai, depois mudou o nome para Sara, ok? Então, ele foi com Ló. Ló era seu sobrinho, irmão de Harã. Daí você vai percebendo a formação das famílias, a genealogia de cada família. Então, Tera, pai de Abraão, Harã e Naor, tiveram seus descendentes. No caso aqui, Abrão casou-se com Sarai. E aí, para essa jornada em rumo à terra prometida, Abraão, além da sua esposa, peregrinou consigo o seu sobrinho Ló, filho de Harã. Bacana? E aí você vai perceber, na primeira parte, no primeiro período do versículo 2 do capítulo 12, diz assim: e fartei uma grande nação, aqui está a bênção, e abençoar-te-ei e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O capítulo 12, simplesmente, o enfoque principal é o início da nação do povo de Israel, que nessa conotação, nesse início, era chamado de povo hebreu, por intermédio do chamado a Abraão. Abraão, o pai da nação dos hebreus, que depois mudou em Jacó o nome para Israel, chegando então aos judeus e até os nossos dias. Esse capítulo 12, praticamente, a conotação principal está em cima desta questão. E também, o final do 12 nos informa que Abraão, ele era rico, ele tinha bens, ele tinha gados, assim como o seu sobrinho, e houve uma contenda entre eles em relação ao espaço. Aí vem um texto muito clássico que muitos pastores usam para ministrar pregações, onde houve uma conversa que Abraão teve com Ló, seu sobrinho, dizendo: não haja contenda entre os nossos pastores e os seus, olha para as campinas, escolhe tu o caminho que tu queres seguir. E então Ló olhou para as campinas do Jordão, e até então não tinha ocorrido o episódio da destruição de Sodoma e Gomorra. Era nessas campinas que estavam essas cidades de homens pecaminosos. Mas isso posteriormente foi colocado nos capítulos seguintes do livro de Gênesis. E Abraão então, ele seguiu para Canaã, e nós observamos que o versículo 14 do capítulo 13 nos fala a respeito da descrição dali para frente de Canaã, o qual falaremos em vídeo oportuno. Que Deus abençoe sua vida e que você possa ter guardado no seu coração que o capítulo 12 de Gênesis, ele trata eximiamente do chamado de Deus a Abraão, que tornou-se o pai
da nação hebraica, hebreia, e dali surgiu então os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Que Abraão casou-se, no caso Abrão casou-se com Sarai, e aí por diante nós sabemos que dessa relação teve Abraão, que teve Isaque, Isaque que teve Jacó. E foi com Jacó que, numa situação, mudou o nome de Jacó para Israel, levando assim um novo nome de hebreus para o povo de Israel. Que Deus abençoe sua vida poderosamente e que você tenha um entendimento do pano de fundo da sequência básica do livro de Gênesis. Bom dia.